Estrada Misteriosa, Rio de Janeiro. Meu nome é Luana, sou de Niterói, no Rio de Janeiro. O que vou contar aconteceu em 2017, numa viagem que eu e meu namorado, Daniel, fizemos para a região serrana do estado. Na época, estávamos comemorando nosso aniversário de 2 anos de namoro e decidimos passar um fim de semana em uma pousada tranquila em Nova Friburgo. A viagem começou como qualquer outra: sol, músicas no carro e muitas risadas. Mal sabíamos que aquele passeio mudaria completamente nossa visão sobre o que é real. Saímos de Niterói numa sexta-feira à tarde, com planos de chegar à pousada antes do anoitecer. Seguimos pela BR-116, uma estrada que é bem conhecida, mas que, em alguns trechos, é deserta e cercada por mata fechada. Ao entardecer, enquanto subíamos a serra, uma forte neblina começou a se formar. Era tão densa que mal conseguíamos enxergar o carro à nossa frente. Daniel diminuiu a velocidade e eu começava a sentir um leve desconforto. Algo na atmosfera parecia errado. A neblina era estranhamente espessa e o silêncio ao redor do carro era absoluto. Mesmo com a estrada movimentada antes, agora não havamos visto nenhum outro veículo por pelo menos 20 minutos. Foi então que avistamos uma placa que dizia: desvio. Obras na pista. A seta apontava para uma estrada secundária, mais estreita, que adentrava a mata. Daniel hesitou, mas como a placa parecia oficial, decidimos seguir por ali. A estradinha era de terra, cheia de curvas fechadas e ladeada por árvores altas que bloqueavam quase toda a luz do entardecer. Conforme avançávamos, a sensação de inquietação aumentava. "Tem certeza que isso é seguro?" perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ele assentiu, mas dava para ver que também estava desconfiado. Cerca de 10 minutos depois, a estrada parecia não levar a lugar nenhum. Nenhuma construção, nenhum outro carro, apenas a mata fechada e a neblina, que parecia mais densa ali. Foi então que vimos algo que nos fez parar o carro bruscamente. No meio da estrada, havia uma mulher. Ela estava descalça, usando um vestido branco longo, e seu cabelo escuro e desgrenhado cobria parte do rosto. Daniel freou tão de repente que eu quase bati a cabeça no painel. "O que ela está fazendo aqui?" perguntei com a voz trêmula. Ele não respondeu, apenas ficou olhando para ela. A mulher estava completamente parada, de costas para nós. Daniel buzinou levemente, mas ela não se mexeu. Quando ele abriu a janela para chamá-la, um vento gelado entrou no carro, tão frio que fez minha pele arrepiar. "Moça, você está bem?" ele perguntou, mas a mulher não respondeu. Ao invés disso, virou-se lentamente. Quando seu rosto ficou visível, senti meu coração quase parar. Seus olhos estavam completamente negros, sem nenhum traço de pupila ou íris. Sua pele era pálida, quase translúcida, e sua expressão era de uma tristeza profunda. "Vai embora", ela disse com uma voz tão baixa e arrastada que parecia não ser deste mundo. Foi o suficiente para que Daniel colocasse o carro em marcha ré e acelerasse de volta para a estrada principal. Conseguimos sair daquele desvio, mas a sensação de que algo nos seguia persistiu por todo o caminho até a pousada. Quando finalmente chegamos, contamos o que aconteceu ao recepcionista, um senhor simpático que parecia conhecer bem a região. Ao descrever a mulher, ele ficou pálido e nos disse: "Vocês não deveriam ter ido por aquele caminho. Aquela estrada foi fechada há anos, depois de um acidente terrível. Dizem que uma mulher morreu ali, atropelada, e que sua alma ainda vagueia tentando alertar os motoristas para não seguirem por ali." Desde então, nunca mais passei por aquela região. Mesmo hoje, ao relembrar, sinto um frio subir pela espinha. Não sei se o que vimos era um fantasma ou algo criado pela nossa mente, mas uma coisa é certa: há lugares neste mundo onde a linha entre o real e o sobrenatural é perigosamente tênue. Assombração, Mato Grosso. Meu nome é Leandro, tenho 32 anos e sou natural de Barra do Garças, uma cidade encantadora no interior de Mato Grosso. O que vou compartilhar com vocês aconteceu em 2019, quando fui visitar minha tia Marta, que mora em uma área rural afastada, próxima ao Parque Estadual da Serra Azul. Confesso que sempre fui cético quanto ao sobrenatural, mas depois daquela noite,
minha perspectiva mudou para sempre. Era uma sexta-feira quando cheguei à casa da minha tia. Ela mora em uma propriedade cercada por mata fechada, com o som constante de grilos, sapos e, às vezes, o uivo distante de animais. Eu tinha decidido passar o fim de semana com ela para fugir da rotina da cidade grande e aproveitar o ar puro do campo. Naquela noite, depois do jantar, minha tia sugeriu que fôssemos dormir cedo, pois o gerador elétrico que fornecia energia à casa tinha um limite de horas de funcionamento e a luz se apagaria logo. Concordei, mas o calor abafado não me deixava dormir. Resolvi sair para o alpendre para tentar pegar um pouco de ar fresco e admirar as estrelas. Peguei minha lanterna e abri a porta com cuidado para não acordá-la. Do lado de fora, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos insetos. A lua cheia iluminava a paisagem, revelando as árvores altas que cercavam a casa. Sentei-me em uma cadeira de balanço e fiquei contemplando a noite, mas algo logo me chamou a atenção. No meio do matagal, a cerca de 50 metros de distância, vi uma luz fraca e azulada. No início pensei que poderia ser algum reflexo, ou, talvez, o farol de um carro distante. Mas a luz não se movia como um farol, nem pulsava como o brilho das estrelas. Ela parecia flutuar, pairando entre as árvores. Minha curiosidade venceu o medo inicial e decidi investigar. Peguei a lanterna e caminhei em direção à luz, atravessando o gramado até chegar à borda da mata. À medida que me aproximava, senti um frio estranho, mesmo com o calor sufocante daquela noite. O ar ao redor parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Quando finalmente alcancei o ponto onde a luz estava, percebi que não havia nada ali. A área estava completamente vazia, mas o frio permanecia. Foi então que ouvi algo. Um sussurro baixo, quase imperceptível. Vinha de todas as direções ao mesmo tempo, como se a mata inteira estivesse murmurando. Meu coração disparou. Leandro, congelei. Alguém tinha chamado meu nome. A voz era feminina, suave e familiar, mas eu sabia que minha tia estava dormindo em casa. Girei a lanterna freneticamente, iluminando os arbustos e as árvores ao redor, mas não havia nada. Comecei a recuar, sentindo uma mistura de medo e confusão. Foi então que vi novamente a luz azulada, agora mais distante, mais profunda na mata. Leandro, a voz chamou novamente, desta vez com um tom mais urgente. Contra todo o bom senso, decidi seguir a luz. Não sei explicar o porquê, mas era como se algo me puxasse em direção a ela, como se eu estivesse hipnotizado. Depois de alguns minutos caminhando, cheguei a uma clareira pequena. No centro, havia uma árvore retorcida e morta, com galhos que pareciam ossos estendidos em direção ao céu. Sob a árvore, vi algo que me fez sentir um frio mortal. Uma figura feminina. Ela estava de costas para mim, com um vestido branco manchado de terra e cabelos longos que quase tocavam o chão. Minha lanterna falhou, piscando antes de apagar completamente. Fiquei ali, paralisado, incapaz de me mover ou sequer respirar direito. A figura lentamente se virou, revelando um rosto que não era humano. Seus olhos eram negros como a noite, e sua boca se curvou em um sorriso muito largo. Foi então que ela levantou uma mão pálida, apontando para mim. Um som horrível encheu meus ouvidos, como um grito misturado com risadas, e eu corri. Não olhei para trás, apenas corri de volta para a casa, tropeçando nos galhos e arranhando os braços nas árvores. Quando finalmente cheguei, tranquei a porta e me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego. No dia seguinte, contei tudo para minha tia. Ela ouviu em silêncio, com uma expressão séria, e depois me contou uma história que gelou meu sangue. Disse que muitos anos atrás, uma mulher foi assassinada naquela mata por um fazendeiro local. Desde então, moradores relataram ver a tal luz azulada e ouvir sussurros no meio da noite. Ela atrai as pessoas para a clareira, minha tia disse. Alguns conseguem voltar, outros não. Gostou dessa história arrepiante? Curta, compartilhe e siga para mais relatos como esse.